Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos tratar de um assunto aqui super importante. A gente sabe que toda empresa tem lá suas ações de cobrança, né? Suas formas de chegar no inadimplente, e esse aqui hoje a gente vai falar sobre uma alternativa muito legal, né? Que num primeiro momento pode ser ter uma percepção, nossa, mas isso aí é difícil, isso daí é tudo manual, e é exatamente esse o ponto que eu vou falar hoje sobre o protesto de dívidas. Porém, um protesto eletrônico, e eu resolvi hoje chamar um dos nossos patrocinadores, que é a Recupere, para falar disso. Mas antes, roda a vinheta. Muito bom, gente. Como eu disse, então, hoje eu vou estar recebendo aqui o Frederico Matos, que é o COO lá da Recupere. Vou chamar ele aqui, incluir ele aqui na tela, e vamos bater um papo sobre as novidades aí da Recupere e falar um pouquinho desse produto para quem ainda não conhece. Fred, grande prazer. Posso chamar de Fred, né, cara? Frederico claro, é Fred. Com certeza. Com certeza. Legal, Fred. Pô, obrigado da tua participação aqui, já agradeço desde já. Queria que você contasse um pouquinho aí de você, e aí já aproveitar e faz a introdução aí da Recupere, e nós já vamos colocar aqui o nosso layoutzinho sobre a Recupere, que é um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. E agora o Fred vai falar um pouquinho mais aí da Recupere. Vai lá, Fred. Obrigado, Eduardo. Primeiramente, muito prazer. Muito bacana estar aqui com vocês. Como você disse, meu nome é Frederico Matos, mas todo mundo me chama de Fred. E hoje eu estou atuando como CEO na Recupere, mas já estou há muitos anos com eles, indiretamente, onde há 4 anos atrás criei junto com eles o sistema. Eu era CTO da empresa e voltei com o convite do Ivan para a gente operar junto agora, coordenar essa empresa e evoluir ela com os novos produtos que estão sendo lançados. Como vocês sabem... Pode falar? Vai lá, por favor. Como vocês sabem, a Recupere é um sistema de protestos online, e a nossa ideia hoje é mostrar um pouco mais para vocês o que a gente criou para evoluir e ajudar nossos clientes a ter mais sucesso na recuperação. Muito bom, legal. Ô, Ivan, e aí a gente tem hoje na Recupere, né? Quer dizer, não é só o protesto digital, né? A Recupere é uma plataforma que, na verdade, permite você, inclusive, contatar o seu cliente antes do protesto em si, através de uma plataforma, tudo isso, né? Isso é muito interessante, porque já não é aquele pé no peito direto, né? A gente muitas vezes pensa um protesto, o protesto é uma atuação mais forte, talvez, porque tem toda aquela burocracia, e a Recupere surgiu exatamente para acabar com essa burocracia, esse trabalho manual, né, tudo isso. Então, queria que você contasse um pouquinho, não falasse só sobre o protesto, mas sobre a plataforma também que está por trás disso. Ok. Hoje, como você mesmo comentou, o protesto hoje ele é um ponto final, uma saída final, onde quando o cliente não consegue quitar sua dívida, o nosso cliente não consegue receber do devedor, eles utilizam esse método. Porém, como você disse, é uma atuação forte. E para isso, para ajudar nossos clientes, não só nessa situação, para tentar fazer uma negociação amigável, a gente criou uma plataforma onde clientes que tenham tickets médios baixos de títulos possam interagir com seus clientes, fazer uma negociação antes mesmo do protesto, para evitar custas de cartório, emolumentos, todas essas taxas que causam transtorno e às vezes ainda dificulta mais o pagamento final. Então, integramos hoje os nossos sistemas automaticamente para ter um pré-protesto. O que é o pré-protesto? Simplesmente a gente vai comunicar amigavelmente o cliente final do nosso cliente, que é o devedor, informando que vai existir um protesto, mas a gente pode resolver isso antes para não ter as custas, não ter as taxas e aumentar ainda mais a conversão do nosso cliente. Legal. E o legal é que essa plataforma, né, como você comentou, a gente tem aí no mercado de cobrança, cara, inúmeras plataformas. Porém, essa de vocês, ela tem aí alguns pontos positivos, né? Onde eu vou já, na verdade, me apresentar
como você aí deu até o nome, né? Um pré-protesto, quer dizer, eu já sou uma empresa que estou com esse título para caminhar para protesto. É diferente de um... Tudo bem, a gente tem Serasa Limpa Nome aí, talvez seja uma das grandes referências, né? Mas a Serasa Limpa Nome atua tanto com cliente negativado ou a negativar também. Nesse caso, a diferença é que eu já estou falando que vai ocorrer um protesto. Que mais que eu tenho como diferencial nessa plataforma, Fred? A parte mais legal do diferencial é que, além de você poder configurar como seus clientes vão receber essas informações, caso não consiga a negociação, automaticamente o nosso sistema faz toda a parte de protesto, tudo sem você precisar se preocupar. Chegando no cartório, após a intimação, ainda tem mais uma chance de pagamento antes do protesto. Se caso isso não ocorrer, entra a segunda fase da nossa plataforma, que é analisar os títulos que estão há tempos protestados, porém não teve mais ação com o cliente. Nosso cliente não entrou em contato mais, ou ele não acionou uma empresa de cobrança para fazer esse serviço. Nós temos um serviço junto com a nossa plataforma que vai lembrar o devedor que existe aquele protesto, para ele poder quitar, para ele poder negociar. E não para por aí ainda. A nossa vantagem de tudo isso, que quando chega nessa fase, tanto no pré-protesto quanto no título que já está protestado, ele quer negociar, mas ele não tem como negociar ainda, nós ainda temos disponibilidade de passar para ele opções de pagamento. Então, além de ele poder pagar pela nossa plataforma, ele ainda pode parcelar aquela dívida, onde o nosso cliente vai receber o valor à vista e o nosso sistema automaticamente vai tirar o protesto dele. Então, o cliente está satisfeito, a pessoa que precisou negociar, o devedor, vai ficar satisfeito. Hoje eu não posso pagar 1.000, mas eu posso pagar 10 de 100. E eu tenho, porque a minha dívida é recorrente, é uma parcela de um financiamento, por exemplo, eu pago 1.000 todo mês. Tive um problema que no próximo mês eu não vou conseguir pagar 2 parcelas, mas eu consigo pagar uma parcela e mais uma porcentagem. Então, a gente dá essa possibilidade. O nosso cliente mesmo não tem custo nenhum com essa parte, é apenas uma taxa de cartão normal com o devedor, mas o nosso cliente vai conseguir receber o valor dele, não vai ter custo para isso, apenas aumentar a taxa de sucesso. Isso com 2 meios. Um é quando a gente analisa que existe possibilidade de fazer, a gente dá a vantagem para o nosso cliente sem custa nenhuma. Então, a gente cria campanhas, com o nosso BI, tudo a gente analisa e cria campanhas automaticamente. Ou, se o cliente quiser fazer uma ação, eu quero fazer uma ação com todos os meus clientes, indiferente de quem for. Ele vai ter uma taxa ali de no máximo R$1, que a gente vai coletar os dados, vai enriquecer a base dele, trazer telefone, e-mails, tudo dentro da LGPD, tudo legalizado, e distribuir essas informações, esses e-mails, SMS para os clientes finais dele, que são os devedores, e com um custo de no máximo R$1, que vai ser todo esse trabalho, dependendo de como ele quer fazer. Que legal! E isso é uma situação fantástica, porque, cara, principalmente, né, para médios varejistas, até médias financeiras lá, que muitas vezes não criam uma condição, por exemplo, até 12 vezes de pagamento, né? Então, ele vai receber aquele valor à vista e você coordena, quer dizer, o risco dele acabou. Se aquele cara não pagar aquela dívida, o problema é entre você e ele, perfeito? Exatamente, a dívida ficou para nós, o cartão, fantástico. A gente vai assumir o risco nesse caso. E isso na plataforma, Fred, isso vai acontecer só numa situação onde eu já estou no processo de protesto, ou, por exemplo, se eu quiser com 30 dias, não quero protestar, mas eu quero mandar para a Recupere, e aí a Recupere criar na plataforma todo esse processo de comunicação. É óbvio que aí o script não vai ser um script de protesto, né? Porque eu não quero ainda com 30 dias. Funciona da mesma forma, o cliente pode pagar para vocês, e aí eu, credor, recebo à vista também, por exemplo, com 30 dias ou não? Pode sim. Esse caso é bem interessante quando existem títulos que as custas de cartório, tudo, fiquem muito caras, e o cliente acredita que existe muito pouca possibilidade de receber do devedor. Então, ele pode lançar os títulos no nosso sistema, ele pode tanto lançar na Recupere para fazer todo esse trabalho, como ele pode lançar na segunda plataforma, que é a Protestado. Colocando só nela, a gente vai fazer o trabalho de comunicação, de negociação, mostrar para o cliente todas as dívidas. Se ele tiver mais que uma, ele vai poder selecionar todas e pagar todas.
E esses títulos não vão para protesto, porque talvez o cliente ache que não compense ou não é o momento ainda. A partir do momento que for, ele vai setar nas configurações que esses títulos ele quer protestar. E, Fred, para o cliente, né, a pessoa física ou jurídica que está com a dívida, um processo normal demandaria ele se locomover ao cartório e fazer o pagamento lá, né? Nesse caso, correto. Zero de deslocamento, ele faz tudo pela plataforma, é isso? Exatamente. Na verdade, o que acontece hoje? Se acontecer de um pagamento onde as custas fiquem para o devedor, ele vai ter um e-mail nosso encaminhando todas as informações da onde ele deve pagar as custas de cartório. A maioria dos cartórios hoje aceita tudo online, então é muito mais fácil. E também estamos entrando com algumas ferramentas que os cartórios estão usando nossa ferramenta para cobrança. Então, vai facilitar muito para o cliente final. Quando é cancelamento, é tudo transparente para o nosso cliente. Ele não precisa se preocupar com mais nada. Nunca vai precisar ir no cartório e nunca vai precisar resolver com o cartório. É sempre com o nosso lado. Muito bom. Estou aqui num papo legal, já estou esquecendo, mas preciso faturar, meu amigo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre outros patrocinadores, né? Queria dar destaque aqui a Cobtec. Cobtec é uma empresa de cobrança apaixonada por tecnologia que aplica o que há de mais moderno em ferramentas para o mercado de call center e cobrança. Se você precisa de uma empresa de cobrança para trabalhar sua inadimplência, também a Cobtec é uma alternativa aí para vocês. Beijão lá para a Luane. Semana que vem estou visitando a Cobtec, vou fazer um vídeo lá. Legal, queria falar também da Colecta. A Colecta desenvolve inteligência artificial com a marca da sua empresa para melhorar a sua operação de cobrança. E lembrando, a Colecta é a desenvolvedora da TAI. A TAI é a minha inteligência artificial que está disponível lá no meu portal tabelandocontambellini.com.br. Se você tem dúvidas, quer fazer uma pergunta, quer uma ajuda sobre cobrança, vai lá no meu portal e pergunta algo para a TAI. Muito bom. Fala também da 3C, mais produtividade, mais vendas, mais lucro, mais resultados, mais crescimento. Um excelente discador preditivo, não apenas isso, mas a 3C também tem soluções de telefonia em geral. Então é isso. Bom, Fred, a gente tem alguns números, alguma coisa que possa dar um cheiro em termos de... Por exemplo, eu mandei para a plataforma, ainda não protestei. De 100 casos que chegam lá na plataforma, quantos que, de repente, pagam antes do protesto? Você tem alguns números aí ou é difícil falar porque varia muito? Sim, na verdade, o que acontece? Existem duas situações nisso. Uma é a cobrança normal. Quando os nossos clientes ou empresas utilizam empresas de cobrança, eles têm uma taxa de sucesso de 35% a 56%, mais ou menos. Porém, o custo acaba se tornando muito alto, né? Quando é interno, eles têm que colocar a operação, e quando é externo, a terceirização. E os títulos que não são pagos, nesse caso, eles ficam arquivados, porque não tem uma segunda tratativa para isso. No nosso lado hoje, a gente tem títulos que são pagos no cartório antes do protesto. Onde o cartório vai intimar, antes de protestar, são pagos. É um número muito pequeno, comparado ao de títulos a protesto, e ainda assim tem custas. Então ainda tem algumas custas do cartório, porque ele fez a intimação, fez tudo. E no nosso caso, utilizando a ferramenta... paga o devedor? Desculpa, te interromper. Nesse caso, sim, se for pago no cartório, porque quando o cartório intima, ele passa o valor do título mais as custas dele para poder encerrar o acordo, né? E no nosso caso é um pouquinho diferente. Ele não vai ter essas custas se ele se preparar com a gente. Então, se ele tiver um sistema de cobrança, hoje até o próprio sistema de cobrança dele pode utilizar nós, ele pode dizer para eles, ó, a gente vai subir a base na protestado, só não vamos usar cartório por enquanto, não vamos protestar, mas o link de pagamento vai ser dentro da protestado, porque a gente não pode parcelar para o cliente, mas eles podem. Então, a gente pode fazer um trabalho em equipe, por exemplo. Mas a ideia inicial é o quê? Aumentar isso. Então, desses 35% a 56%, varia muito de tipo de cliente. Se é financiamento, se envolve busca e apreensão, perca do bem, alguma coisa assim. Então, mas é um número mais ou menos isso. Legal. Só vamos reforçar a questão do custo para utilizar o Recupere e a plataforma. Me conta um pouquinho. Isso tudo
tudo é por sucesso, tem um custo, tem algum outro custo que o credor, né, o cara que vai apresentar efetivamente aquele título tem, ou ele é 100% por sucesso? Então, hoje, o custo da Recupere para utilizar o sistema de protesto é 100% por sucesso. Nós não temos nenhum custo de setup e não temos nenhum custo de manutenção. É só com o sucesso do título. O custo que ele tem fixo hoje é custo de cartório, é custo que é passado na administração do cartório, que é apenas 9,18 em média. Em São Paulo, a gente tem um benefício de um desconto. Isso é por título. R$ 9 ou Isso. Pô, cara, maravilha. Então ele vai pagar R$ 9 por título, exatamente, por título, que esse custo é cobrado diretamente do cartório, onde a gente é parceiro hoje e a gente mesmo gera os boletos para eles, gerencia tudo. Então ele não precisa ter o contato direto, a gente consegue gerenciar todos esses custos para ele apenas só subir o título e monitorar, não precisa fazer mais nada. Que legal. Agora, Fred, eu quando conheci a Recupere a primeira vez, sempre tem uma pergunta que a gente não combinou que eu faço, tá? Isso é... Mas essa é fácil, fica tranquilo. Eu quando conheci a Recupere a primeira vez, cara, eu pensei até o seguinte, cara, a maioria dos credores hoje, e aí, pelo amor de Deus, bom, também nem a Serasa não é meu patrocinador, eu posso dar minha opinião aqui. Eu poderia substituir a negativação pelo protesto, pelo menos para uma parte da minha base. Então, isso para mim faz muito sentido, porque eu tenho muitas vezes um custo, quando eu negativo, que ele é alto, né? Em termos de cobrança, a gente sempre tem aquela relação. Eu tenho que ter um custo que compense eu fazer a cobrança, porque nem todo mundo me paga. Então, assim, a Recupere, para mim, passou a ser uma opção, inclusive, para eu pegar parte da minha carteira, ao invés de eu negativar, né, eu ter o protesto. Até porque, se o cara consultar o Serasa e o título tiver protestado, ele vai bater na Serasa. Então, faz sentido isso? E aí eu alongo um pouquinho a pergunta. Qual que é o benefício do protesto e o que ele muda em termos de uma negativação? Então, essa última perguntinha que você fez, que é o foco de tudo. Existem muitos clientes que você não pode negativar, porque eles têm alguma ordem judicial, alguma restrição onde você não pode negativar, mas protestar você pode. Então, aí já resolveu uma grande parte do seu sistema, uma grande parte do seu problema. Muitos clientes nossos hoje, até coincidência, essa semana mesmo a gente fechou com um cliente grande por esse fato. Ele gostaria muito de não negativar o cliente, porque ele não pode, mas ele quer lembrar ele que existe uma dívida. E ele perguntou, posso fazer isso? Pode fazer com a gente. E a vantagem principal, como você falou, os custos são altos, o incômodo é alto, então por que não ter custos antes? Ter essa taxinha, porque é uma taxa administrativa, né? Não é uma taxa nossa. Mas por que não ter custos? Começar a pensar em pagar quando você tem o dinheiro no bolso já, quando você recuperou aquele valor. Essa é a vantagem. E usar a plataforma o quanto antes também, porque, cara, quanto menor o tempo de atraso, maior a probabilidade de recuperação. Com certeza. Uma média de 90 dias de atraso é uma média bem legal para negociar, principalmente quando a gente fala de financiamento, de carteiras onde eles querem deixar o cliente ainda recorrente, não é uma dívida que acabou, eu vou receber e não vou mais ter o contato com o cliente, ou não vou mais interagir. É uma dívida de 6 meses, 1 ano, 120 vezes. Então, isso é muito interessante você fazer isso. E utilizando nossas ferramentas, além disso, você consegue fazer alguns procedimentos, algumas campanhas, evitando constrangimento e evitando contas a mais para o cliente, que às vezes, como a gente falou, ele não pagou, não é porque ele não quis, é porque ele não conseguiu. Se você trouxer mais valores para ele, fica mais difícil ainda de você chegar no valor final junto com ele. Muito legal, muito legal. Bom, queria dar um destaque agora para Assertiva Soluções, outro nosso patrocinador. Falo sempre da Assertiva, o primeiro patrocinador. Estou aqui tomando um café com o copinho da Assertiva. Mais que inteligência de dados, soluções integradas para todo o seu ciclo de negócio. Soluções para crédito, para cobrança, para prevenção à fraude, um grande birô de higienização
Então, queria dar destaque aí. Se você não conhece a Assertiva, entre em contato lá, tem sempre alguma alternativa, algum processo que pode ajudar você em todo o ciclo de crédito. Grande abraço lá para o Ederson, para o Guilherme, Bruna e toda a galera lá da Assertiva. Bom, Fred, cara, fantástico. Eu queria fazer um grande resumo agora de tudo que a gente falou. Queria passar um pouquinho, né? E aí vai me corrigindo aqui se eu cometer alguma gafe. Então, você está precisando de uma alternativa de cobrança, você pode já mandar com 30 dias, com quanto for, para a Recupere, não tem nada a ver com protesto, vai ter a plataforma lá, e aí eles podem fazer todo o processo de comunicação, né, com localização, com tudo isso. A partir do momento que você decidir na tua régua de cobrança, vou fazer o protesto, que pode ser aí com quantos dias você quiser, e aí eu te recomendo segmentar a tua base de clientes por nível de risco, por valores, muitas vezes, tá? Você pode incluir na plataforma e aí já criar a sua régua, onde a plataforma vai fazer a comunicação antes do protesto, já indicando que vai ocorrer um protesto, e depois, dado a data efetiva, vai fazer a formalização desse protesto totalmente digital. E a partir daí o cliente pode pagar, você vai ter alguma custa aí, que é R$9 e alguma coisinha, não é isso, do cartório, né? E vai pagar efetivamente só pelo sucesso que a gente tiver, sendo que o relacionamento com o cartório é todo entre o cartório e o cliente. Além disso, o cliente pode parcelar a dívida dele até 12 vezes, né? Então, isso. Também um benefício é onde você, credor, recebe o dinheiro à vista, independente desse parcelamento. Esqueci de alguma coisa, Fred? Não, acho que só não lembro se eu comentei. Quando a gente faz a parte do pré-protesto, quando a iniciativa vem da Recupera, vimos os dados, vimos os números, nós vamos fazer campanhas para vocês, nós vamos incentivar a trabalhar isso. O disparo do pré-protesto, ou até depois de protestar, das campanhas é toda custeada pela Recupere. Quando é uma campanha de inicialização da empresa, o máximo de custo que ela tem é R$1 por título, para a gente poder enriquecer a base com nossos parceiros, trazer as informações corretas, os e-mails, os telefones, tudo. Mas a maioria das vezes a gente está usando muito a parte onde a gente analisa os dados, mostra para o cliente, em tal estado, em tais títulos, tais modelos de títulos, a tua conversão está boa. Vamos aumentá-la? Então a gente faz a iniciativa e a gente faz todo esse custeio. Vamos lá. Me surgiu aqui uma última pergunta que a gente acabou não falando. Eu sou um credor, quero começar a trabalhar com vocês. Qual é o tempo de implantação média que eu tenho para estar integrado e para começar a enviar meus clientes para vocês? Legal. Hoje, se você tem interesse em adquirir o nosso produto, a parte de contratos, termos, tudo a gente realiza é muito rápido. Dentro de uma semana a gente pede para você só para poder orientar, para saber qual o tipo de título, como a gente vai seguir, se é CBB ou se é DSI. Sabendo todas essas informações, a gente fecha o contrato, e o nosso tempo apenas, que é um pouquinho mais demorado, é a parte de cadastro dentro do CRA nacional, dentro do IPTB. Então a gente faz o cadastro para você ser um apresentante legítimo e ter o seu login e senha para acesso. Então, esse é o tempo que a gente leva, em média, de até 60 dias, mais ou menos. Porém, pela parceria que a gente tem com o IPTB de São Paulo, a gente consegue adiantar algumas coisas, né? Eles conseguem ajudar a gente, então a gente consegue liberar São Paulo, por exemplo, muito mais rápido, e São Paulo ajuda nós a liberar para os outros estados. A gente está falando de 6 mil cartórios, em média, né? Então, tem que liberar para todos os cartórios. Então, a gente está falando aí, em média, 60 dias de implantação. Isso, e tem uma parte mais legal, que é o treinamento. Enquanto isso, a gente faz as apresentações, mostra a ferramenta, para quando tudo estiver ativo, você vai fazer o último treinamento em tempo real com o nosso time, fazendo o upload dos seus títulos. Legal, muito bom. Pô, Fred, fantástico, cara. Queria lembrar aí todo mundo que está assistindo aqui para curtir o canal, compartilhar o vídeo, mandar perguntas, né? Vamos tabelar exatamente aí, fazer perguntas. E toda terça e quinta tem vídeo inédito aqui no canal. Queria te agradecer, Fred, e aí, cara, fazer a tua despedida aí.
Vou deixar seu contato, inclusive, né, na descrição do vídeo. O Fred é o dono do comercial todo. Então, se você está interessada, vai ter o e-mail do Fred. Se você precisar do telefone do Fred, quer falar mais rápido, aí você me manda mensagem que eu dou o telefone. Mas não vou colocar aqui ainda na descrição, não. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Beleza. Então, Fred, para se despedir aí, a gente fazer o encerramento. Tá. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de demonstrar os nossos novos produtos. Já demonstramos a Recupere no passado, né? E isso aí. Passar para todo mundo que qualquer dúvida, qualquer informação a mais que precise, pode entrar em contato, como você mesmo comentou, e pode passar no WhatsApp, pode passar tudo. A nossa ideia é sempre ajudar o cliente. Então, quanto mais porcentagem a gente trouxer de satisfação para vocês, para nós é melhor. E, novamente, legal, como a gente sempre disse, usando as nossas ferramentas, vendo possibilidades, vendo sugestões melhores, a gente tem muito apto a desenvolver, porque nosso time de tecnologia está pronto para isso. Muito bom. Bom, beleza, galera. Muito legal esse vídeo, instrutivo, uma alternativa muito positiva aí para você que quer melhorar seu processo de cobrança. Fred, mais uma vez eu te agradeço. Galera, obrigado e até a próxima. Muito obrigado.